Cedinho, hein? Peguei vocês na cama ainda. Então tá bom. Hoje vamos falar sobre o verbo get. Eu coloquei aqui 9 significados diferentes do get. Do get sozinho, tá? Não estamos falando aqui de phrasal verbs, que aí é uma outra história, beleza? Então vou mostrar esses 9 significados que eu lembrei aqui. Pode ser que tenha mais algum uso aí que eu não lembrei agora, né? Depois, se alguém lembrar, vai me dando um toque aí. Ok? Bom, confirma aí pra mim se está tudo certo. Vocês estão vendo, ouvindo bem aqui? Tranquilo? Morning, Silvia. Welcome. Vai me falando quem for chegando aí. Me fala aí de onde você está falando aqui no chat. No chat. Ok? Alright. If you have questions about get or something else, please leave in the chat. And I'll try to answer your question here. Ok? Alright. Bom, vamos lá então, podemos começar? Todo mundo a postos aí? Belezinha. Bom, então vamos lá, olha só. Quando você vai aprender vocabulário, aliás, eu sempre digo o seguinte, quando você for aprender alguma coisa, aprenda frases, tá? Ou aprenda o vocabulário dentro de uma frase, porque isso vai ser útil para você poder usar para falar, para conversar, não é? Afinal de contas, é isso que a gente quer. Então, eu vou mostrar para vocês aqui várias frases que a gente usa o get e você sempre precisa aprender as coisas dentro de um contexto, tá? Não existe assim, que às vezes o aluno quer saber o significado de uma palavra. É muito comum, né? Acontecia muito quando eu dava aula presencial, o aluno perguntava: teacher, que palavra, o que significa tal palavra? Primeira coisa que eu perguntava, dependendo, né, da palavra, era qual o contexto? Qual a frase que você viu essa palavra? Porque, tirando o nome de objetos, a maioria das palavras, frases, expressões, elas têm um contexto de uso. Então, a mesma palavra, a mesma frase, pode ter significados diferentes, conforme o jeito que a pessoa usou, sabe? Varia com o tom de voz, o contexto que foi usado. Então, tem um monte de coisas que você precisa saber como utilizar, não simplesmente aprender uma tradução, ok? Então, é isso. Transmissão ok, beleza, galera confirmando aqui. Show de bola. Então, o get é um desses, tá? Então, até às vezes eu brinco com os alunos que o get é o verbo coisar, né? Porque quando você não sabe um verbo em português, tem gente que fala, né? Você coisou aquele negócio ali? Cara, o que significa isso, né? Mas, brincadeiras à parte, o get é mais ou menos isso. Porque se você vai perguntar para mim, qual que é o significado de get? O significado base dele, digamos assim, é conseguir, tá? Então você vai ver o uso do get como conseguir. Agora, ele tem vários outros significados. Na verdade, é como se o get fosse uma gelatina sem sabor ali. Você vai dar o sabor conforme a frase. Então, não é que o get significa aquilo, é que naquela frase eles colocaram o get com essa intenção. Então, a frase é muito clara. E, às vezes eu falo para os alunos assim, é como se você, para você entender o get nessas frases, é só você imaginar que no lugar do get tem lá um espacinho em branco para você completar. Aí, pela lógica da frase, pelo contexto, você completaria com um determinado verbo. Então, o get está ali só para preencher o buraco do espaço, para não deixar um espaço em branco, você coloca o get. Mas, na verdade, ele estaria no lugar de outros verbos que você poderia usar, ok? Então, vamos lá. Ó, galera de Angola, Alfredo de Angola, abraço aí para a galera de Angola. Ok. Então, deixa eu dar alguns exemplos do que eu estou falando aqui para vocês, tá? Quer ver? Vamos pegar meu slidezinho aqui. Vamos ver, next. Olha esses exemplos, que é o básico, tá? Primeiro passo aqui do get. Aproveitando, antes que eu esqueça, essa semana a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês. Nosso curso online, onde eu explico passo a passo, desde o zero. Então é um curso ideal para iniciantes e para a galera mais ou menos intermediário, porque muita gente tem muito conhecimento do inglês, mas não sabe utilizar isso, todo esse potencial. Então esse curso vai organizar tudo que você já sabe e você vai aprender muito mais coisas, porque a gente vai até alguns assuntos avançados, tem técnicas de estudo,
como se organizar, então tem bastante coisa lá, muito conteúdo. Então se você está interessado em fazer o nosso curso, dar uma deslanchada aí no seu inglês, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo do nosso grupo VIP. É o nosso grupo de WhatsApp, tem um link aqui também no chat. É só você entrar no grupo e aguardar que a gente já está passando as informações lá no grupo sobre o curso, valores, como é que funciona, beleza? Aí você pode decidir fazer. O curso tem garantia, você pode fazer, você vai ter uma semana lá para utilizar o curso. Se você não quiser ficar, não gostar, enfim, você pode fazer um reembolso. Tá? Mas aí mais detalhes, entra aí no grupo para você saber, ok? Beleza. Então voltando aqui ao get, se eu perguntar para você, did you get the job? Did you get the job? Você conseguiu o emprego? Então, o primeiro uso do get é conseguir, tá? Então, aí tem algumas dicas assim para te ajudar a se guiar pelas outras palavras. Então, geralmente, quando você tem o get alguma coisa, significa conseguir essa alguma coisa, tá? Então, é a primeira ideia aí que você pode utilizar. Lembra sempre de observar o contexto. Porque é muito comum o aluno ficar preso na palavra. Ele olha o get, o que será que significa esse get? Ai meu Deus, deixa eu olhar na minha lista aqui. O cara faz uma lista de traduções. Não, não é assim que você vai aprender, tá? Não é assim que você vai ficar fluente. É você observar o contexto, ok? Como eu falei, imagina. Aliás, isso você pode aplicar para outras palavras. Isso se chama dedução lógica. É uma coisa muito importante de você desenvolver quando você aprende outro idioma. Tá? Porque tem um monte de coisa que mesmo que você não aprendeu ainda, como você já aprendeu outras palavras e você está dentro de uma situação ali, você considerando tudo isso, você chega a um resultado de saber o que a pessoa quer dizer com aquilo, ok? Então, é só você observar, né? Did you, espacinho, the job? Eu poderia falar para você, completa essa frase. Did you alguma coisa the job? Você o que com o emprego? Poderia ser várias coisas, né? Por exemplo, você conseguiu o emprego? Você arranjou o emprego? Então, pensa dessa forma, tá? Considera a palavra que você quer saber. No caso aqui é o get, mas poderia ser outra palavra que você quer tentar entender porque você não sabe ainda. Imagina que tem um espaço em branco que você tem que completar. O que você vai usar de referência? Você vai olhar a frase, as palavras que estão antes e depois, onde essa frase foi usada, qual que é o contexto, você chega a um resultado. Beleza? Então usa essa técnica, tá? Essa dedução lógica, analisa o que está em volta, que aí você descobre. E o get fica mais fácil ainda porque eu vou te mostrar vários exemplos. Então você vê alguns exemplos de situações em que o get é usado, né? Qual que é a ideia ali. Cara, depois você não vai ter mais dificuldade, tá? Pelo menos o get isolado, né? Aí o phrasal verbs é uma outra história. Mas aí o get isolado, isolado que eu digo que não esteja formando um phrasal verb, né? Tipo get up, get down, get away, por aí vai. Aí tem uma outra lógica, que também tem lógica, mas é uma outra. Enfim, mas você aplicando essa ideia, tá? De dedução, né? Você analisa o que está em volta, o contexto, as palavras que estão em volta e descobre o que seria ali. Depois que você vê alguns exemplos com o get, cara, acabou, você vai bater o olho na frase e você já vai saber. Até porque as frases que eles acabam usando get são frases comuns, porque o get é uma palavra mais informal. Então, informal, mas muito usada, tá? Porque às vezes eu falo informal, o cara acha que é alguma gíria, alguma coisa que, né, muito restrita. Não, a palavra que as pessoas vão usar no dia a dia. Uma palavra, acho que é a mais usada aí no dia a dia. Então você observa isso, tá? Com certeza você não vai ter mais problemas com o get nesse tipo de situação. Ok? O professor Guilherme pergunta, não seria got the job? Got é o passado. Se você estivesse afirmando, aí você falaria I got the job. Yeah, I got the job. Eu consegui o emprego. Quando você pergunta, você não muda o verbo, você coloca o did. Tá vendo aí? Did you? Então quando você coloca, sempre que você vai fazer uma pergunta no passado, você vai colocar o did para indicar que você está fazendo a pergunta no passado. Você só usa o verbo no passado se você estiver afirmando, tá?
Se for pergunta, você usa o did, não muda o verbo. Se você estiver afirmando, né, eu fiz tal coisa, aí você coloca o verbo no passado, aí não coloca o did, tá? Sempre ou uma coisa ou outra. Na pergunta, obrigatoriamente, você tem que colocar o did. Na resposta, obrigatoriamente, você usa o verbo no passado, ok? Tem até uma situação assim enfática, a pessoa poderia falar, oh, I did get the job. Tá vendo? I did get. Aí eu coloquei o did e não mudei o verbo, tá? Numa afirmação, você ouviria assim também, só que só se a pessoa estivesse sendo mais enfática, né? Então, sei lá, você está achando que eu não consegui o emprego, eu falo, não, I did get the job. Então eu quero dar uma ênfase, então eu faço isso, ok? Beleza. Que mais? O Dudu pergunta, colocou no passado e aí o verbo não conjuga. Bom, acho que vocês entenderam aqui o que eu expliquei, né? Mudança de verbo, você só usa na afirmação. As perguntas você vai usar os auxiliares, nas negativas você vai usar os auxiliares, nas respostas você vai usar os auxiliares, exceto no presente e no passado, que você pode usar o auxiliar, o do, does e did, para dar ênfase. Por exemplo, I do like pizza, she does need money, he did get the job. Então, você usaria assim se você está sendo enfático, é possível, mas aí assim, em situações específicas. Naturalmente, no presente e no passado afirmativo, aí você usa só o verbo sem o auxiliar. Qualquer outra frase você precisa do auxiliar, tá? Dos indicadores de tempo. Do, does, did, will, would. E aí tem os modais, can, could, should, must, por aí vai, tá? Então, basicamente é isso, é simples a estrutura. É que você tem que treinar porque é diferente do português, naturalmente você vai acabar errando porque você se baseia no português, mas a estrutura em si é simples, beleza? Então é isso, só muda alguma coisa na afirmação. Beleza? Outro exemplo, where did you get this information? Where did you get this information? Onde você, tarará, pontinhos, esta informação. É onde você conseguiu esta informação. Tá vendo como é que funciona? Então é isso, tá? Então você não aprende a tradução do get. Eu vou te mostrar os exemplos e o que ele quer dizer com essa frase. Então aí automaticamente quando você vê a frase, você sabe que aquele get vai ter aquele sentido ali por causa da frase, ok? Então é como se o get fosse um verbo meio neutro, tá? Ele assume o significado conforme a frase que ele está. Beleza. Até aqui, falando assim mais naturalmente, né? Eu sempre aproveito para mostrar como você vai ouvir isso na vida real. Where did you get this information? Geralmente eles emendam. O where did, eles juntam. Where did you, eles juntam. Where'd you? Where'd you ou where'd you get this information? Tá? Seria o jeito normal de falar. Beleza? Alright, vamos para outro. Aqui. Ó, quem chegou depois aqui, eu dei um recadinho no começo aqui da live. Se você está assistindo essa live ou esse vídeo, né? Que vai gerar um vídeo depois dessa live. Em outra data, você pode entrar aí no grupo VIP também, porque aí você já fica na lista de espera. Essa semana a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês, tá? Então se você está vendo agora aqui ao vivo ou essa semana, você pode entrar nesse grupo. Se você entrar no grupo em outra data, você vai ficar na lista de espera, mas aí você aguarda que vai abrir outras turmas depois, ok? Então esse é o curso do Manual do Inglês, é o curso onde eu explico assim, o começo da história toda do inglês, né? O passo a passo, você vai aprender a formar as frases, vocabulário, estrutura e tal. Então é ideal para quem é iniciante e para quem é intermediário, porque o intermediário também dá uma organizada aí nas ideias, ok? Show de bola, vai lá. How can I get there? How can I get there? Então aqui vai ter um outro significado, já não é conseguir. Mas presta atenção, ó. Como eu posso, pontinhos lá. Deduza. Estou pedindo informação para você. Cara, como eu posso chegar lá? Como eu posso ir lá? Entendeu? Então, não é que a tradução do get é essa, mas é isso que a pessoa está dizendo, tá? Então, não fique encanado com a tradução em si, é a ideia que vale, ok? Então, como eu posso chegar lá? Tá, primeira coisa que alguém vai perguntar ou tá pensando aí, eu
não posso usar o arrive? Cara, você até pode, mas as pessoas geralmente não vão usar, porque é um verbo grande. Tá? É muito mais fácil falar how can I get there? Entendeu? O aluno faz essa pergunta porque provavelmente ele já aprendeu arrive, ele já memorizou que arrive é chegar. É mais fácil de memorizar, né? Porque arrive só tem esse significado de chegar. Aí o aluno se sente confortável em usar essa palavra. Mas você tem que tomar cuidado para não ficar com esse conforto, porque você aprendeu uma palavra primeiro e é aquela que você pôs na cabeça que você vai usar. Né? Você até pode fazer isso, as pessoas vão te entender, mas você tem que estar preparado para usar o que as pessoas usam normalmente. Então essa é a frase que você vai ouvir na maioria das vezes, entendeu? Então get como chegar. Uma dica, geralmente vai ter essa ideia quando o get vier seguido de alguma palavra que indica lugar, não é? Que é o mais óbvio, você chegar em algum lugar. Olha a segunda. I'll let you know when I get to New York. I'll let you know when I get to New York. Eu te aviso quando eu chegar em Nova York. Tá vendo? Então, get to New York. Geralmente nos lugares vai ter o to também, né? Chegar a algum lugar. Não tem no there, porque there é um advérbio que você não vai colocar a preposição junto, tá? É só lá mesmo. Em português também, né? Você não vai chegar em lá. Você não vai colocar preposição também em português. Mas em inglês também não. Com outros lugares você vai colocar a preposição to. Né? Get to New York, get to São Paulo. Get home, aí não tem também, né? A palavra home normalmente não se usa preposição. Então chegar em casa é get home. Posso perguntar para você, que horas você chegou em casa ontem à noite, hein? What time did you get home last night? Tá vendo? Get home, chegar em casa. Então, você vai ver que você vai ouvir muito get there, get home, get to algum lugar. Você começa a observar esse padrão. Beleza, o get nesse sentido é lá. É fácil de lembrar. Uma coisa que você não precisa saber, que às vezes o aluno fica encanado com isso, né? Você não precisa saber fazer uma lista. Tá? Porque naturalmente a gente não consegue fazer isso. Talvez quando você está no comecinho, está aprendendo as primeiras coisas, você sabe meio que decora. Mas conforme você vai progredindo no idioma, a sensação que você tem é que você não lembra das coisas. Por quê? A gente vai tendo um processo que você vai lembrar das coisas conforme você precise. Então, a hora que você estiver, que você vê a frase, o que você precisar, você estiver na situação que precisa da frase, você lembra. Igual em português. Imagina eu perguntar para você, me fala aí, todas as palavras que você sabe em português. Me fala aí 10 frases com um verbo no pretérito perfeito. Cara, você não consegue fazer isso, né? A gente não fala o idioma dessa forma. A gente usa, ele vem conforme a situação. Então tem os gatilhos, né? As situações, a necessidade que faz você buscar aquela informação. Então em inglês vai acontecendo a mesma coisa, por isso que muita gente às vezes tem essa sensação que não lembra das coisas. Você vai lembrar na hora que você estiver na situação, tá? Beleza? Tudo certo até aí? Estão acompanhando? Pode ir perguntando aí também, que vocês tiverem de dúvidas. Então, ó, get pode ser chegar, você já entendeu aqui a situação. Vamos ver outra. Olha, essa aqui é legal também. What did you get for your birthday? What did you get for your birthday? O que você, 3 pontinhos, no seu aniversário? Aí eu respondo, I got a shirt. Entendeu o contexto? Cara, é só você completar os 3 pontinhos. O que você ganhou no seu aniversário? Não é? Você usaria o get, tá? Ou I got a raise. Não é a resposta, tá, do aniversário, mas um outro exemplo. I got a raise. Eu ganhei um aumento. Raise é um aumento de salário. I got a raise. Então, ganhei um aumento. Então, uma coisa que você ganhou ou que você recebeu. Did you get my email? Did you get my email? Você recebeu o meu e-mail? Então, get, você usa nesse sentido de receber alguma coisa, de ganhar nesse sentido, tá? Ganhar no sentido de receber, beleza? Então, sempre importante você entender o contexto, como você vai usar aquela palavra. Não é ganhar em qualquer situação, tá? Não é, por exemplo,
ganhar na loteria, ou ganhar, sei lá, ganhar no jogo de futebol, ganhar no videogame, mas tem outros verbos para isso, tá? Então quando for ganhar no aniversário, que você recebeu alguma coisa, então receber, você pode usar o get nesse sentido, tá? Lembrando que é sempre olhar a frase. Ok. Vamos ver o que mais aqui. Can I get you a drink? Can I get you a drink? E aí? Tá? O que você entenderia se alguém te falasse isso? O que a pessoa está dizendo? Você poderia traduzir: posso pegar uma bebida para você? Você quer uma bebida? Posso te trazer uma bebida? Ah, então get pode ser trazer, o get pode ser pegar. Entenda o contexto, tá? Não fique encanado com o get, aprenda a frase, ok? Isso é um jeito de você oferecer uma bebida para alguém, né? A pessoa veio te visitar, tá na sua casa. Oh, can I get you a drink? Can I get you some coffee? É como se você estivesse falando: quer um cafezinho? Quer alguma coisa para beber? Em português a gente falaria assim, né? Eles vão usar essa frase, né? Uma das frases que você poderia ouvir, ok? Então, é tudo contextual, tá? Fora de contexto, a coisa não funciona, né? Hoje em dia você vê muito assim, né? Um vídeo do YouTube, o cara pega um trecho lá, tira do contexto, muda totalmente a conversa, né? Você disse uma coisa, o cara faz parecer que você disse outra. Tá vendo como o contexto é importante? Então, vai acontecer a mesma coisa em inglês. Alright? Vamos lá. Essa também é muito comum, cara. A pessoa fala assim: I don't get it. I don't get it. Eu não entendi, eu não entendo. Tá? Se eu te expliquei alguma coisa e você não entendeu, você pode falar: oh, sorry, I don't get it. Could you explain again? Tá? Alguma situação, né? Nossa, sei lá, aconteceu alguma situação e você vira e fala: I don't get it. Não entendi. Outra coisa, alguém poderia perguntar: ah, mas não teria que ser I didn't get it? Cara, pode ser. E geralmente eles vão falar I don't get it, porque a situação está no presente, né? Porque a gente acaba usando muito o verbo no passado para situações que estão no presente. Mas em inglês está aqui no presente, né? I don't get it. Eu não entendo é agora. É que a gente costuma falar eu não entendi. Se você falar I didn't get it, também tanto faz, tá? É porque você vai ouvir muito I don't get it, que em português a gente falaria eu não entendi. A gente usa muito no passado. Mas tanto faz isso, tá? Isso não muda a ideia ali, a intenção. Outro aqui, ó. I didn't get what you said. Agora eu tô vendo aqui que faltou um D aqui, né? I'm sorry. Agora que eu percebi, tá, gente? É didn't, tem o did, tem um Dzinho, NT. I didn't get what you said. Eu não entendi o que você disse. Não captei o que você disse. Ok? Você vê, a gente usa também outros verbos no lugar de entender. Cara, eu não entendi, eu não captei, eu não saquei, tá? Não compreendi, não peguei o que você disse. Então, em português também a gente usa várias outras possibilidades, não é? Ok, vamos lá. Olha esse aqui. He got killed by a stray bullet. He got killed by a stray bullet. E aí? Quem entendeu o que está dizendo aqui? Ele foi morto por uma bala perdida. O stray bullet é a famosa bala perdida, né? Que é sempre achada por alguém. Enfim, he got killed é o mesmo que he was killed. Ele foi morto. Então, é uma forma passiva. E aí você vai falar: nossa, mas o get é o was, é o verbo to be. Eles usam em frases passivas informalmente. Então, na linguagem do dia a dia, é muito comum, vai ser mais comum você ouvir he got killed do que he was killed. Embora as duas tenham o mesmo sentido, tá? Mas eles acabam colocando o get aqui no lugar do verbo to be. É como se para formar essa passiva, tá? Olha outro exemplo. I think he will get hired. I think he will get hired. Eu acho que ele vai ser contratado.
Tá vendo? Então, aqui é como se fosse I think he will be hired. Então, o get está no lugar do verbo to be. Então, pode ser usado assim também, tá? É muito comum. Ok? Beleza. Então, é esse tipo de coisa que você vai ouvir, por exemplo, num vídeo aí no YouTube, um vídeo informal, né? Pessoas conversando ali no dia a dia, são as frases comuns do dia a dia. Por isso que muitas vezes o aluno aprende a linguagem na escola, no livro, lá tudo muito bonitinho, muito formal, é o jeito que você vai usar para escrever um texto. Muita coisa as pessoas não vão usar para conversar, não é? Então tem muito isso, tá? Ok. Tem mais aqui? Ah, essa aqui também é interessante. Essa aqui é o seguinte, he got his haircut. Aliás, vamos começar do seguinte ponto. Como que você falaria, eu cortei o meu cabelo? Como é que você falaria isso? Alguém poderia pensar e dizer assim, I cut my hair. Se você falar isso, a pessoa vai achar que você cortou você mesmo, né? Pegou aqui, tá, cortou. Porque foi o que você disse, I cut my hair. Geralmente, quando você quer dizer que você fez, entre aspas, na verdade não foi você ou pagou o serviço ou pediu para alguém fazer, eles usam essa estrutura com o get. Então você coloca o get, alguma coisa e o verbo ali no particípio, né? Então é como se fosse eu consegui o meu cabelo cortado. Eu tive o meu cabelo cortado pelo barbeiro, pelo cabeleireiro. Então, por isso que é he got his haircut. Se fosse eu, I got my haircut. Eu cortei o cabelo, mas na verdade não fui eu diretamente. Então, he got his haircut. Então, vai ser essa estrutura. Ou ainda, I have to get my car washed. I have to get my car washed. Significa que eu preciso mandar lavar o carro. Tá vendo? Então, get my car washed. É como se fosse eu vou conseguir que o carro seja lavado. Né? Alguém vai lavar, eu vou pagar, né, para o lava-jato fazer isso. Então, essa é a estrutura que eles usam. Tá? O get, alguma coisa, né, o que vai ser feito, e o verbo em questão aí no particípio. Ok? Beleza? Por exemplo, eu quero falar, eu vou pintar a casa no fim do ano. Eu não vou pintar a casa, vou pagar o pintor. Mas eu diria em inglês, I will get my house painted at the end of the year. Tá vendo? I will get my house painted. Então você segue esse padrão. Ok, também muito comum, muito útil, você vai ouvir isso o tempo todo. E, deixa eu ver, tem mais? Tem. Opa, essa também. Cara, com o get tudo é comum, tá? She's getting tired. She's getting tired. Ela está ficando cansada. Ficando cansada. Então, o get significa ficar. Quando que ele significa ficar? Quando você usa com um adjetivo, tá? Agora, vou aproveitar e explicar. Tem outro exemplo, eu já vou explicar uma diferença entre o get e o stay, que é uma coisa que o pessoal pergunta muito. I got sick. Eu fiquei doente. Por que você não veio na festa? I got sick. Eu fiquei doente. Beleza. Aí muita gente vai perguntar, mas stay também não é ficar? Aí é o seguinte, stay é ficar em algum lugar. Se eu falo para você, fica aqui, stay here. Eu vou ficar em casa hoje. I'll stay home today. Tá vendo? Stay home, ficar em casa. Você eventualmente vai ver stay com adjetivos. Por exemplo, eu poderia falar assim, I stayed sick for 2 weeks. Eu fiquei doente por 2 semanas. Então, pode ser usado, mas é diferente. Quando você está de um jeito e você muda de estado, você usa o get. Então, eu estou bem hoje, aí depois eu fico doente. Então, o processo de mudar de estado é get. I get sick. I got sick. Então, por exemplo, eu estava bem, aí eu fiquei doente. Então, I got sick. Eu mudei de bem para doente. Agora eu estou doente. E eu permaneci doente por 2 semanas.
Aí o permanecer naquele estado é o stay. I stayed sick for 2 weeks. Não é? Por exemplo, some people get rich, but they don't stay rich for too long, because they don't know how to manage the money. Então, algumas pessoas ficam ricas, elas eram pobres, ganham na loteria, ficaram ricas. Então, isso é get rich. Agora, o cara ganha lá milhões, não sabe o que fazer com o dinheiro, só sabe gastar, não sabe investir, enfim. Ele não fica rico por muito tempo, porque o cara só gasta. Então, he doesn't stay rich for too long. Então, stay é permanecer naquele estado. O get é quando você muda. Você estava de um jeito e ficou de outro jeito. Ok? Então, também já resolve esse caso aí. Tranquilo? Entenderam? Alguma pergunta? Olha outro. Where did you get that shirt? Where did you get that shirt? Eu chego para você, você tá com uma camisa bonita e fala, hey, where did you get that shirt? Onde você, 3 pontinhos, essa camisa? Aí você fala, oh, I got it at the mall. Eu, 3 pontinhos, no shopping. Cara, pode ser, se tivesse só os 3 pontinhos, você já entenderia a situação, não entenderia? Eu quero saber onde você comprou essa camisa. Eu comprei no shopping. Ah, o get é comprar? Pode ser. É o contexto que está dizendo, entendeu? Você poderia traduzir onde você arrumou essa camisa. Né? Alguém poderia perguntar assim, eu comprei no shopping, entendeu? Então, o get pode ser usado nesse sentido, né? De comprar, tá? Você conseguiu porque você comprou. Ou ainda, I got this phone at the mall. Eu comprei esse telefone no shopping, né? I got this phone at the mall. Tá vendo? Então, conforme a frase, você vai traduzindo o que é mais adequado ali, nessa ideia de conseguir, de comprar, arranjar, né? Então você, aquilo passou para sua posse, tá? Pode ser que você, sei lá, conseguiu de algum jeito, pode ser que você comprou, né? Aí é o contexto que vai dizer, tá? Então o get não deixa claro isso, mas o contexto vai deixar claro o que realmente aconteceu. Belezinha? Vamos ver se tem mais. Não, acabou. Foram 9 significados aí do get, beleza? E olha só, aqui eu estou explicando os usos do get, mas é essencial que você aprenda a fazer as frases para você poder usar, poder entender o contexto. Então, se você tem interesse em começar o seu inglês, você está começando do zero, sabe alguma coisinha, mas não está deslanchando, ou você já estuda há algum tempo e está aí patinando, cara, eu tenho aqui o curso Manual do Inglês, a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma essa semana, então se você tem interesse em dar esse próximo passo, dar essa turbinada ou dar uma organizada aí nas ideias, conseguir usar o que você já sabe, entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp, tem um link aí na descrição do vídeo, só entrar no grupo e aguardar, que aí a gente vai abrir as inscrições essa semana, aí lá no grupo a gente explica os detalhes, ok? Tem um link do grupo aqui também no chat, valeu? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouquinho mais desse famoso get. Ok? Valeu? Conseguiram pegar a ideia aqui? Deixa aí nos comentários para eu saber. Alright? E é isso. Valeu por me acompanharem aqui nesta manhã de quarta-feira. Wednesday. Yeah, today is Wednesday. Ok? So, that's it. Have a great day. Bom dia para todos aí. And vejo vocês lá no curso, hein? Entra aí no grupo e aguarda para saber mais detalhes. Valeu? So, thank you guys. Bye bye. Have a nice day. Fui.